Bora lá, vocês estão me ouvindo? Sim. Isso aí, Rosaura. Tá boa? Tudo, professora. Voz cansada é essa? Cansada? Voz cansada, Rosaura? Um pouquinho. Ai, ai, segunda-feira, né, gente? Segunda-feira é um pouco punk, né? Bora lá esperar o pessoal entrar. Gente, mas até agora tá tranquilo com relação ao conteúdo? Tá dando para pegar aí? Tá fazendo sentido? Sim. Tá tranquilo, Tá tranquilo. professora. Isso aí. Deixa eu pegar aqui o slide. Nós vimos lá pirâmides Maslow, né? Maslow. Ok. Ok. Estávamos quanto? Em 27 pessoas, né? Antes de cair o link, né? Para o intervalo. Gente, só lembrando, quarta-feira é a prova, tá? Aí eu vou compartilhar o link com vocês. Eu pensei em compartilhar o link mais ou menos no horário da aula. Tranquilo? Tranquilo. Ok. Tá? Aí faço todo mundo online no período da aula e depois eu fecho. Tá? Eu vou mandar o link. Vou perguntar aqui como é que faz no grau. Na última vez que vocês fizeram a prova, como é que foi? Você lembra, Salete? Oi? Lembro, professora. A gente, Todo aberto? o link é mandado no horário de aula, mas os outros professores deixam o link aberto mais tempo, né? Uhum. Tem horas que eles deixam até meia-noite, né? Ou então até no outro dia, mas aí vai de cada professor. Uhum. Eu pensei em deixar o período da aula. O que vocês acham? Tranquilo para fazer, não é? Mas só que tem muita gente que trabalha, sabe? Aí tem gente que só faz essa prova mais tarde. Uhum. Então, acho que eu vou deixar até umas 20, pode ser? Ah, eu acho que daria, não sei, né? As outras meninas, mas eu acho que sim. Porque não fica tão tarde também para mim ficar corrigindo, né, gente? Porque tem que liberar a aula pro grau, entendeu? Eu acho que até às 20 está bom, professora. Eu também acho. Porque aí até às 20 a pessoa chega, faz, né? A Nubia aí falou que tá bom. Aí eu mando então o link no grupo. Vocês fazem a prova. E depois eu libero as notas. Ô, professor, a prova tem que estar igual àquela atividade, viu? Ah, sério, Paulo? Professor, eu acertei todas as questões, tá? Desculpa. Ah, tá, desculpa. A prova a atividade estava muito fácil, professora. Gente, mas vai ser aquilo ali. Não estava ué. tão fácil assim, não. Não estava tão fácil assim, não. Tinha que ter muita atenção para fazer. Gente, tem que Professora. interpretar, né? Vocês têm que ler. Ó, a minha prova não é É só ler. difícil. Tem que ler, gente. Às vezes um É, erro, só ler que tá entende. no lugar errado. Oi. Professor, eu entrei agora. Você estava explicando aí a situação da prova. Ah, sim, Edna. Eu pensei em liberar o link na hora da nossa aula e começar a prova e deixar até umas 20 horas. O Emily. Ok? Bacana. Bacana. Gente, mas né, vão assim, consultar o seu, né? O seu id, ego, superego, né? Não vai colar, né? Nem colar dos coleguinhas, que pode ser que o coleguinha tá colocando a resposta errada. Confia no seu taco. Isso, a Vitória falou que tá tudo bem para ela. Roberta também. Então, tá bom, né, gente?
Mas depois eu reforço, tá? Mas está super tranquilo, super fácil, é tudo que nós estudamos até o momento. Vocês só precisam usar o tic-tac de vocês. Bora continuar o nosso conteúdo? Bora, professora. Sim, vamos lá. Bora lá. Hoje eu não estou concorrendo com ninguém à tarde, não. Tá passando o quê? Lagoa Azul? Ai, gente, Lagoa Azul, em sessão da tarde. Acho que nem existe mais, né? Tem na Netflix? Não, Adriane, Netflix é concorrência brava, né? Eu Netflix- adoro esse filme. Gente, Netflix só final de semana, hein? Por favor. Senão vocês gastam muito tempo em coisas que, né? Vocês vão ficar olhando a vida do outro e a sua vida, como é que anda? Vocês já pensaram nisso? Que quando a gente assiste um filme, a gente fica assistindo a vida do outro? Ô, professora, Oi. passa mais alguns filmes. Eu gostei daquele filme que você passou. Você não tem mais nenhum aí para você passar, não? Para poder pra me assistir? Uai, vocês podem assistir. Vamos falar sobre Kevin. Quem é Como? Kevin? A Mulher na Janela é ótimo também. Vai falar um pouco de saúde mental. Acho que é a Mulher na Janela, alguma coisa parecida com isso. Acho que tem na Netflix. Tá? Então, bora lá, meus queridos. Acho que deu tempo de todo mundo entrar, né? A gente tem 25 pessoas. Tem que ver o Hold 6. O que é isso, gente? O que é isso, Vitória? Que filme que é esse? A Mulher na Janela, a Nubia aí gostou, ó. Assista aí. Ah, sim, é bom mesmo o filme. Quem gosta de saúde mental, ó. Bora lá, meus queridos. Então, nós falamos sobre a pirâmide Maslow, né? O que motiva o ser humano. Frisaram aí as etapas, as fases da pirâmide, pessoal? Tranquilo até agora? Tá tranquilo até agora. Alguma dúvida? Não. Então, a gente vai falar da humanização no hospital. Gente, eu vou sentar um pouquinho, porque eu nem sentei, porque eu tive que ir lá em cima buscar a chamada. Mas depois, daqui a pouco eu levanto, tá? Eu não sei ficar muito tempo sentada, não. Vou sentar só para descansar um pouquinho. A mulher, sim, tranquilo. Bora lá. Então, humanização no hospital. Vamos colocar a humanização agora, né, na área hospitalar. Então, a humanização no hospital, gente, ela deve o quê? A partir do princípio de que cada paciente necessita continuar vivendo como um ser humano, ok? Não é porque ele está dentro do ambiente hospitalar, que é o que eu bato na tecla, que não vai ser tratado como objeto ou como mais um número, tá? Lembra lá que nós vimos que essa questão, né, dos hospitais, das clínicas estarem muito assim capitalizados, né? Só pensa em recursos, só pensa em benefício, que viraram praticamente uma empresa? Lembra, gente, que nós conversamos sobre isso? Sim. Com instalações de luxo, né? Clínicas mais parecendo um spa, hospitais assim que parecem um resort, né, gente? Tudo no objetivo de quê? De captação. Mas pensar que além dessa capitalização, né, desse benefício financeiro que o paciente pode trazer, há ali um ser humano, né, que está passando por um momento difícil, que ele precisa de ser tratado com respeito, com dedicação, tá? Então, faz parte da humanização hospitalar a criação de condições que respeitem o direito das pessoas. E às vezes, o que nós vimos aí na mídia, né, gente? Um hospital ou outro que não cumpre ali, né, a sua forma de atendimento, às vezes falta recursos, às vezes não tem materiais adequados, e essa falta pode prejudicar o paciente, né, no seu tratamento. Então, tem que ser algo ali que vai respeitar os direitos, né? Um ambiente humano que propicia o quê?
a essa pessoa viver de uma forma digna, assim como ela estava acostumada a viver lá fora. Ou ao contrário, viu, gente? Vocês vão ver algumas situações em que a pessoa é mais bem tratada no hospital, né, que dentro da sua casa. Vocês vão ver relatos assim de paciente que vai ficar triste com a alta, tá? Paciente que vai ficar triste com a sua alta, porque dentro da casa ele não é respeitado, ele não é tratado de uma forma digna. E também essa questão do hospital, proporcionar um espaço, até mesmo ali se a pessoa está nos seus últimos momentos, né? Que ela possa morrer de uma forma tranquila, quando é chegada a sua hora. Permita que os seus familiares tenham acesso. Não, mas peraí, o horário de visita não é agora. Poxa, mas é uma situação mais delicada. Vocês já viram que quando a pessoa está num estado assim mesmo, de terminal, está quase em óbito, aí começa a liberar visita, o acesso aos familiares? Até mesmo se for um CTI ou algo parecido? Quem é que já conhece alguém que já passou por isso, ou até mesmo já passou por isso, né, gente? Do próprio hospital, da equipe médica, liberar essas visitas, né, até mesmo como uma forma de despedida mesmo. Está vendo que chegou o momento e flexibiliza esse acesso, porque pode ser o último momento onde a pessoa vai ter a oportunidade, né, de estar com esse parente. Tá? Então, assim, quando a gente fala em humanização dentro do hospital, né, dentro dessas áreas hospitalares, é ter essa sensibilidade em proporcionar um conforto para esse paciente, um acesso, né, aos seus familiares, talvez os filhos, às vezes há uma família com grande quantidade de filhos, permitir que esses filhos tenham acesso. Não, mas só pode entrar 3 pessoas. Não, só pode entrar 3 pessoas numa visita comum, mas esse caso, o hospital, ele começa a liberar, tá? Por quê? Essa visão mais humanizada, tá, gente? Se colocar no lugar desse outro e ver que aquela oportunidade pode ser a última oportunidade que ele vai ter com aquele parente que está hospitalizado. Aceita a Fernanda? Como assim? A Fernanda conseguiu entrar? É que ela não estava conseguindo entrar, professora. Consegui agora, professora. Ai, que raiva. Detesto perder pedacinho de aula. Você fica perdido gente, igual cego no tiroteio. Eu não sei o que acontece, porque o Zoom eu coloco para entrar automático, entendeu? Eu não preciso nem aceitar. Eu também não sei o que houve hoje. Não bom. consegui entrar de imediato. Mas tá bom. Vamos lá. Eu até perdi onde é que eu estava aqui. Mas você conseguiu pegar essa parte aí, Fernanda? Oi, professor. Você conseguiu pegar essa questão do... Boa tarde, cheguei. Oi, Gisele, boa tarde. Você conseguiu pegar essa parte da humanização do hospitalar? Eu consegui pegar só até onde você colocou segundo Maslow. É Maslow, né? Mas aí depois disso não rolou muita coisa. Não rolou agora essa questão da humanização, né? Hospitalar. Não, tá tranquilo. Okay? Eu dou uma lida e eu assisto a aula de novo. Ótimo. Então aí, gente, deixa eu ver se a gente não pulou nenhum slide, né? Porque às vezes a gente empolga aqui apertando esses botões. Então aí vem o quê? A humanização e a enfermagem. Então vocês perceberam que nós saímos ali da questão dessa humanização dentro da área hospitalar, né? Que é importante o hospital desenvolver esse trabalho, porque só nós, equipe profissional, não damos conta de fazer o trabalho todo. Claro que é uma parte significativa, sim, mas o local também deve proporcionar, tá? Esse acesso, né? Desculpa, gente. Espera aí rapidinho, minha garganta tá seca. Esse acesso, né, dos familiares, caso for necessário, o conforto do paciente. Então, é algo importante. Lembra lá que nós comentamos que às vezes você está acompanhando um paciente e não tem nenhuma cadeira digna para você sentar, né? Falta, às vezes, até maca, né, gente, para colocar o paciente, né?
quando a gente se depara aí com essas confusões, protestos, né, reclamações aí na mídia, nós ficamos chocados, porque o básico seria uma maca, né? Se o paciente precisa ficar hospitalizado, ele precisa ter um local onde ele possa deitar e fazer todo o procedimento que é necessário, e às vezes até isso a instituição ela acaba pecando. E aí, gente, é a humanização e a enfermagem. Então, o que está acontecendo hoje se nós formos parar a pensar na nossa situação atual? Nós estamos percebendo a tecnologia cada dia mais o quê? Entrando, né? No nosso cotidiano. Lembra lá, não sei se eu cheguei a falar com vocês, mas igual aqui, hoje, olha só, eu estou numa sala e os meus alunos estão todos online. Isso só está sendo possível porque nós estamos utilizando um recurso tecnológico. E claro, gente, que a tecnologia vai chegar em diversas áreas, principalmente na área hospitalar, né? Lembra lá que eu comentei com vocês que eu já fiz o técnico em patologia clínica? Estão lembrados? E o que eu observei, gente, na minha área de atuação? Eu observei que dentro dos laboratórios, quando a gente ia fazer todo o processo da amostra biológica, que anteriormente tinha aí uns 10 técnicos fazendo o procedimento, era o quê? Mais ou menos 1, 2 ou 3, mas era para fazer todo o quê? O acompanhamento dos aparelhos, fazer uma equilibração quando necessário, colocar um reagente. Então, a tecnologia, de uma certa forma, ela estava fazendo essa redução, né, nos quadros. E com isso, gente, é essencial sim, porque o resultado acaba sendo até liberado mais rápido, não é? E essa modernização vai trazer, sim, um conforto, né? Vai trazer até mesmo uma aceleração dos processos. Porque imagina, anteriormente um exame que demorava aí meses, não é, gente, para pegar? Hoje em dia você pega até online. O cara lá solta uma senha, né? Dependendo da clínica ou do hospital, a pessoa entra, faz o procedimento, o resultado já vai direto para a mão do médico. Então, a tecnologia, ela se fez essencial no nosso dia hoje, né? Então, ela é desejável, é necessário também para trazer o quê? A modernização, né? Quanto mais rápido o atendimento, melhor. Até mesmo essa tecnologia nos blocos cirúrgicos, né, gente? São aparelhos que permitem traçar, né, uma melhor estratégia de fazer um procedimento. Então, ela facilitou porque, de uma certa forma, pode até prolongar, né, a vida do paciente, auxiliar aí nesse tratamento e diminuir também o quê? O seu sofrimento, né? E o sofrimento também da sua família. Então, a tecnologia, ela chegou com um ponto positivo. E o que é importante? A gente considerar que não se deve deixar o paciente de lado para priorizar aparelhos. Ainda mais se for um aparelho caríssimo. Ó, fulano, toma cuidado com esse aparelho aí, tá? Por quê? Se estragar, o seu salário nem cobre. E eu percebo que muitas pessoas hoje dão mais atenção especial a aparelhos, a procedimentos técnicos do que o próprio paciente. E de nada adianta ser humanista e observar o homem que morre por falta o quê? De tecnologia também. Porque, às vezes, a falta da tecnologia no espaço, ela dificulta. Porque imagina, gente, o paciente está ali, né, e precisa de um aparelho mais específico. E aquele hospital não tem. Mas tem um atendimento, sim, de primeira. As enfermeiras são super atenciosas, são empáticas, mas não tem um aparelho. Mas, do outro lado, eu tenho um aparelho, tem todo um aparato tecnológico completo, mas peca aonde? Falta o quê? Um atendimento humanizado, um atendimento mais o quê? Profissional. Então, não adianta eu ter um hospital, última tecnologia do momento, se eu não tenho um atendimento de primeira. E também não adianta eu ter um excelente atendimento pessoal, né, humano, se também falta recursos. Então, gente, é um equilíbrio, tá? Agora, o que pega muitas das vezes é tratar o paciente como objeto e
não valorizando ele naquele momento de realizar um procedimento, só está preocupado com o equipamento. Está fazendo sentido para vocês? Sim. Ah, Viviane, mas eu trabalho no SUS, né? Eu sei que você trabalha no SUS. E dependendo do SUS, tem até uns equipamentos legais, mas se não tiver, faz ali o seu melhor. Ou o que pode ser feito. Às vezes acontece de um paciente ser transferido, né, gente? Quem aí já teve algum familiar ou algo parecido que foi transferido porque o local onde ele estava não tinha condições de fazer aquele atendimento, ou não era especializado para aquilo. Igual a gente sabe que o João 23 é o quê? Especialista em queimaduras, não é? Tem uma área dele lá que tem especialista em essas questões de queimaduras e tudo mais. Então, eles têm todo o aparato. Agora, vai adiantar também ter o aparato e não ter toda a questão humanizada da situação? Então, a questão é essa. Vocês podem deparar, muitas das vezes, com profissionais que estão mais preocupados com máquinas do que com pessoas. E não se afetar por isso, tá? E também não deixar isso ser rotina na sua vida. Poxa, a dona Maria precisa de um recurso, o médico está sabendo, gente, já foi feita alguma coisa. É claro que você não vai poder solucionar o problema de todo mundo, gente. E não é isso que eu estou falando. Está no WhatsApp da turma. O que está lá? Ah, tudo que eu estou falando, verdade. Está tudo lá. Então, gente, e às vezes tem que ter um equilíbrio, tá? Mas se não tiver, o que você, como profissional, pode fazer? Não é culpar o hospital porque não tem um equipamento tal e dar um péssimo atendimento para o paciente. Está fazendo sentido? Sim. Sim. Meu pai teve que ser transferido para o hospital São Francisco, em BH, porque em Esmeraldas não tinha recurso quando ele infartou. Tá vendo? E o atendimento foi bom, Paula? Teve um atendimento satisfatório? Você fala com a gente aí. Então, gente, são questões assim que nós precisamos pensar, sim. Que legal. Aí, ó, tá vendo? Foi transferido para um hospital que tinha recurso e, além de ter o recurso, teve um atendimento satisfatório. Então, gente, são considerações importantes sobre o profissional da saúde, tá? Bora lá. Analisar os aspectos psicológicos da relação do enfermeiro com o paciente, tá? Então, peraí, como é que tá o meu aspecto psicológico? Professora, Oi, Cláudia. mas aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. O que acontece? O meu pai, ele saiu do Hospital Monte Cristo e foi transferido para Eduardo de Menezes. Vou falar, né? Eduardo de Menezes, sim. Mas ele foi transferido... Gente, tem um bicho aqui na minha máscara, velho. Que isso? Desculpa, Cláudia. Mas ele foi transferido para Eduardo de Menezes por causa de um atendimento específico? Não, porque é por causa do estado dele, né? E assim, depois que ele foi para lá, parece que eles mandaram ele para lá para finalizar mesmo, porque não tinha mais recursos, entendeu? Eu só não entendi o que você falou. Parece que ele foi, porque seu áudio está um pouquinho chiando. Parece que ele foi mandado para lá para quê? Para mim foi para finalizar a morte, porque depois que ele foi para lá, ele já entubaram e ele não teve mais como, entendeu? Entendi. Você acha que com essa transferência acabou piorando o quadro dele? Também, porque eu acho que eles não tinham recursos lá e mandaram para lá por ser uma doença infecciosa, né? Que eles falam que o câncer é infeccioso, não é isso? Alguém pode colocar essa última fala dela aí para mim, que eu não consegui entender. Ela está falando, professora, que eles mandaram ele para lá por causa que ele tinha câncer. E ela está perguntando se que ela acha que é uma doença infecciosa. Se seria por isso? Não, o câncer infecciosa, aí a gente tem que entender o quadro, tem que saber que tipo de câncer que era, se era somente o câncer, porque o Eduardo de Menezes, ele cuida de doenças assim mais... específica, né? Isso. Então, eu acho que o caso dele foi um câncer raro, entendeu? Ele durou 15 dias, descobriu e logo após com 15 dias ele faleceu.
Nossa, talvez é por questão do quadro dele também, né, Cláudio? Talvez lá poderia ter o recurso para tratar, né? Só que acabou que o quadro dele deveria ter tido uma piora, isso deve ter... E aí pode ter outros fatores, não somente da doença, pode ser questão de imunidade, pode ser várias outras coisas. E o que que eles colocaram lá no laudo? Foi um câncer no pulmão, né? Aham. Câncer, aí eles falaram o nome do câncer lá, mas é um câncer raro, entendeu? Entendi. Muito agressivo, foi agressivo demais. Porque fica difícil da gente falar assim, porque a gente tem que entender o caso, tem muita coisa por trás, né? É legal, gente, às vezes, trocar ideia com a equipe médica, né? Tentar entender por que está sendo transferido, se aconteceu alguma coisa. Olha, veio para cá, mas por que resolveram levar para o outro? O que está acontecendo? Mas nós perguntamos e eles falaram que ele ia ser melhor atendido lá, entendeu? Ah. E aí, na hora que ele chegou lá, os médicos de lá falaram que o caso dele era um milagre se ele sobrevivesse, entendeu? O caso dele era o quê? Se ele sobrevivesse, seria um milagre. Ah, tá. O quadro dele já era um quadro mais crítico, né? Só falaram isso, né? Mas assim, durou nada. A coisa foi muito rápida, entendeu? Entendi. Então, gente, às vezes é questão mesmo, aí eles fazem, quando faz a transferência, porque às vezes não, né, o outro estabelecimento tem condições e preparo para auxiliar ali, né, ou amenizar a dor do paciente. Mas a gente, né, não tem resposta para tudo. Às vezes foram outras questões que acabaram contribuindo. A gente pode falar assim, tá vendo? Só porque transferiu ele piorou? A gente não pode falar que é isso. É claro que tem as questões emocionais também envolvidas. Claro que tem. A gente sabe que elas contribuem muito, né, para o estado da pessoa. Mas quando acontece essa questão dessa transferência, todo esse processo, muitas das vezes é porque ou o hospital está muito cheio, não tem condições, né, de acolher mais um paciente. Às vezes também não apresenta os equipamentos, medicamentos necessários, ou profissional especialista naquela doença, ou naquele processo ali, né, terapêutico do paciente. Então, são N fatores, tá? E é isso, gente. Fica até difícil da gente falar assim, porque a gente tem que entender todo o contexto, né? Mas deu para entender, Cláudia? Deu sim, professora. Ótimo. Mas assim, eu acho que entrou aquela ética do médico e paciente, entendeu? Uhum. Porque eu acho que meu pai não queria que eles contassem para nós, entendeu? A realidade dele, entendeu? Entendi. Porque ele falou para mim assim, eu vou ser transferido, mas de lá eu não saio mais. Eu só vou sair debaixo de 7 palmos. Ele falou comigo de jeito. Uhum. Aí eu Mas falei, olha, que é isso? essa fala foi dele? Foi do meu pai. Uhum. Meu pai falou assim, eu estou indo para esse outro hospital aí, mas eu não vou sair de lá, não. De lá eu vou sair para 7 palmos, já vou morrer. Eu ainda falei para ele, que é isso, pai? O senhor está indo para lá para melhorar, porque é um hospital que tem mais condição. Aí ele falou que não, entendeu? Ele falava o tempo todo que não. Uhum. É complicado. Então, bora focar lá, gente. Obrigada por ter compartilhado, Cláudio, seu caso aí com a gente. De nada. Ainda bem que o meu áudio está mais ou menos, né? Às vezes a gente aprende com a dor do outro, né? Mas bora lá. Então, gente, considerações aí, como a gente está falando, então, o que é importante a gente ter essas considerações importantes sobre o profissional da saúde? É analisar, né? Saber analisar o seu aspecto, os aspectos psicológicos que a gente tem falado tanto, como é que eu estou, tenho uma boa estrutura, né? Como é que está meu emocional? Por quê? Nessa relação do técnico de enfermagem tanto com o paciente, porque além do paciente, você vai ter o quê? O familiar. Ou aquele cuidador, aquele profissional, que a família está ali, né? Pagando ele para fazer esse acompanhamento. E além disso, gente, tem o quê? A equipe profissional. A equipe com que você está se relacionando.
Então, atuar considerando que as dificuldades e as possibilidades emocionais tanto do paciente quanto da família. Isso que a gente tem falado desde o princípio, não é? Porque você não vai lidar somente com a dor. Gente, 10 minutos já? Não começou a aula agora? Então, você não vai lidar somente com a dor do seu paciente, mas também com a dor emocional dos familiares. Identificar a reação do paciente mediante encaminhamento para uma unidade de cuidados paliativos, ou seja, ele vai ser transferido para um outro setor que precisa de um outro cuidado? Será que aquele setor não tá sendo mais o setor ideal para aquele paciente? Então, qual que é a reação dele? Ele está ciente do que está acontecendo? Ele tem noção do que está acontecendo? Gente, porque às vezes o familiar, né, ou a equipe médica acha que o paciente é besta, né, que está ali doente e está viajando na maionese. Não, ele está mais atento que todo mundo. Aí a família querendo, né, não, vou falar isso não, vão deixar batido. E aí? Ele fica a ver navios. E ele vai imaginar só o pior. Ah, tá me tirando daqui porque eu devo morrer, e aí tá me levando para uma outra área. Gente, estou saindo aqui, estou indo trabalhar, quando fazer chamada, alguém fala. Tá, gente? Alguém fala que a Júlia Cristina estava presente na aula, ok? E aí é discutir o papel do técnico de enfermagem na evolução da doença do paciente, que é a metástase, tá? Por quê, gente? Vocês também têm voz ativa. Às vezes tá a equipe médica fazendo uma discussão e você tem contribuições importantes para trazer sobre aquele caso. E participar mesmo, porque você é um profissional como qualquer outro que teve conhecimentos técnicos, habilidades para estar ali e desenvolver o seu trabalho. É contribuir, porque pensa, é na evolução do paciente para trabalhar e a melhoria do paciente. Às vezes é deixar a vergonha de lado, o medo, o receio, o que vão falar de mim, o que eles vão achar de mim, não estou nem aí. É a vida de um paciente que está em jogo. Está dando para entender? Sim. Tá, pessoal? Sim, sim. Tá sim, professor. Isso aí, gente. Tá, Por professor. isso que eu bato tanto na tecla. Gente, olha, vamos trabalhar isso, vamos trabalhar aquilo. Por quê? Talvez é algo que vai ser importante para você ter bem desenvolvido lá fora. Participar, comunicar, e se expressar, avaliar, observar, tá? Então, participar junto à família no processo, colocar essa família também, responsabilizar essa família, tá? Tanto na trajetória de perdas, né? Aí tem a perda física, social, espiritual. Por que Viviane está falando dessa forma? Porque às vezes a pessoa até desacredita, dependendo da situação, gente, ela vai culpar a culpa, ela vai jogar a culpa no governo, vai jogar a culpa em várias pessoas, vai jogar a culpa em Deus, né? Vai se revoltar espiritualmente. Diante da situação que ela está vivenciando. E conhecer o histórico do quê? Da tanatologia, é o como lidar com a morte. E se a gente for parar para pensar, a nossa sociedade, gente, ela tem um certo preconceito, né, com falar de morte, né? Tem pessoa que fala assim, ai, bate na madeira. Já viram isso? Ah, isola. Né? Por que você está falando tanto disso? É saber. Vocês viram lá que tem fases, né? Que tem essa fase quando a pessoa está num processo aí de uma doença terminal, não é? Então, é saber lidar com essas fases, é conhecer. A gente sabe que a pessoa, quando ela está nesses quadros, né, assim, que vai levar um óbito, gente, é aquela pessoa que vai fazer uma retrospectiva de vida, vai colocar para fora muita coisa que está ali guardado. E aí você fala assim, nossa, Deus do céu, mas o que está acontecendo com esse paciente, gente? Por quê, gente? É um processo. É angustiante para ele saber sobre isso. E avaliar a importância do envolvimento familiar no tratamento do paciente oncológico. Porque a família desestrutura tanto quanto o paciente. Às vezes é dar um aparato, é orientar, falar assim, olha, eu percebo que você está sempre aqui, né, acompanhando, mas eu acho também que você tem que cuidar de você. Você almoçou hoje? Você se alimentou? Porque senão pode ser um próximo paciente seu que está ali acompanhando. Está acompanhando, mas não está comendo, não está bebendo, não está se cuidando.
Olha, pode deixar, ó, tá bem cuidado aqui. Vai lá, vai comer, vai fazer alguma coisa. E às vezes, aí quando nós estamos falando muito quando as famílias não estão envolvidas, mas às vezes tem um tipo de família que é tão envolvido, que eles param a vida deles. Tá errado? Não tá, mas também é se cuidar. Para no seu próximo paciente. Tá fazendo sentido, gente? Tá, Tá, professora. gente? Tá. Ótimo. Discutir o impacto que o câncer causa nos profissionais que lidam diretamente com o paciente oncológico. Por quê? Às vezes é um paciente que você pegou um afeto, aí quando você volta no seu plantão, cadê o fulano? Ah, fulano faleceu essa noite. E aí você acaba ficando meio baqueado, né? Acaba ficando mexido. E como você tem que lidar com isso? Como trabalhar? Porque também é uma perda, né? Você perdeu um paciente. É uma perda, gente. Lidar com a perda dói. Independente se a gente não conhece a pessoa direito, mas acaba criando um vínculo afetivo. Mas, lembra lá que eu sempre coloco, é não deixar isso te afetar. É sentir, talvez chorar, talvez lá acolher o familiar, né? Se já não tiver já o profissional da psicologia fazendo isso, e dar todo o aparato para essa pessoa, né, gente? Mas primeiro para si. Se você se permitir, peraí, eu me permiti envolver demais, então agora eu estou sofrendo. Nossa, ela me remetia tanto um parente meu, ainda mais uma pessoa que você perdeu. Parece que você quer resgatar aquele tempo com aquela pessoa. Gente, presta atenção no que eu estou falando, que isso aqui pode acontecer com vocês. Tá? Professora, Pode falar, Fê. a minha sobrinha, a minha irmã ganhou gêmeas. E uma das gêmeas nasceu com um câncer no rim. Só descobriu depois quando ela fez 1 aninho de idade. E assim, a minha família inteira parou, a família, todo mundo se envolveu, porque assim, foi uma coisa muito pesada, né? Mas foi um tratamento que assim, a minha irmã teve um amparato muito bacana do hospital onde ela conseguiu acessar, que foi o GRAC de São Paulo, que é uma instituição de câncer para criança, gente. É um carinho, uma dedicação tão grande. Porque aconteceu um fenômeno muito engraçado. A minha sobrinha, desde quando ela deu o câncer, quando ela começou a ter as primeiras palavrinhas dela, ela cantava fazendo quimioterapia, ela cantava fazendo rádio, e os enfermeiros, médicos, tudo queria ver ela fazendo, porque ela não abatia, ela ficava muito magrinha e não se abatia. E hoje a coisa mais bacana é que ela está com 16 anos, ela descobriu com 1 ano e meio. Ela está uma moça linda, e assim, até hoje ela tem acesso ao hospital porque o pessoal ficou apaixonado com ela. Então, assim, ela tem um amparato até hoje. Ó, que legal. Um cuidado até hoje. Até os 7 anos ela fez transplante, tirou uma parte da medula, tirou um rim, fez um monte de cirurgia e ela está viva. Eu creio que por milagre de Deus, né? Isso aí. Mas ela está viva e tá a coisa mais linda. E ela teve um cuidado muito bacana, tanto na família quanto no hospital. E isso ajudou a minha irmã muito, que ficou um pouco meio com a cabeça ruim, porque era 2 bebês, né? Ela teve que abandonar um. Essa menina que hoje não teve muito contato, cuidado da mãe, hoje ela dá um pouco mais trabalho, os psicólogos conversam muito com ela, porque afetou um pouco ela. Uma ganhou a vida, mas a outra perdeu a mãe, um pouco da mãe. Então, assim, para ela que era bebê, foi meio difícil entender. Todo mundo criava um pouquinho, ficava uma semana na casa de uma, na casa de outra, porque a minha família começou a viver assim, os pais dela começaram a viver em hospital. Sim. Teve época que ficaram 6 meses sem vir para casa. Foi muito difícil, mas foi satisfatório, foi benéfico, né? Hoje ela está curada, graças a Deus, e está bem. Que legal, bacana compartilhar essa história, né, gente? Um caso real aí, ó. Muito legal. E essa questão da sua sobrinha aí também, né? Que é gêmeas, enquanto uma teve atenção demais devido a uma questão de saúde, né? A outra tá sentindo Ela as se consequências, sentiu. né, gente? Psíquicas, né? Com relação a Verdade. isso. Gente, se cair, tá? Entra lá no mesmo link, ok? Tá faltando 1 minuto. Menos de 1 minuto agora, né? Mas bacana saber disso. Tá vendo, gente? É a prática do dia a dia. E aí, algumas, né?
algumas coisas que acabam afetando, né, dificultando o acolhimento na saúde, né, gente? Eu acho que todo mundo aqui já passou por isso. Que é a falta de recursos, né, recursos humanos mesmo, tecnológico, falta de